Oi, pessoal do NaNoWriMo, eu sou a Giana Bianchi, eu sou autora de Lobo de Rua, Sombras e alguns outros contos por aí. Eu sou uma das hosts do podcast Curta Ficção, um podcast sobre escrita e mercado literário, e eu sou também editora da revista Mafagafo, uma revista que publica contos, noveletas e ficções relâmpago de fantasia e ficção científica. O pessoal do Nano Brasil me pediu para gravar um vídeo para quem está começando a escrever agora, para quem está querendo começar a participar do Nano, ou então para quem já escreve, já participa do Nano e só precisa de umas palavras de incentivo, todos precisamos, né? Para começar o próximo mês de novembro, agora de 2018. E eu resolvi falar sobre autoconhecimento. Eu sei que pode parecer meio vago, meio autoajuda demais, mas eu juro que vai ter uma contrapartida prática, até porque eu resolvi fazer esse vídeo com base na experiência que eu tive com o meu diário de escrita durante o NaNoWriMo do ano passado, de 2017. Então vamos lá. Em 2017, pouco antes do Nano, uns meses antes, eu comecei uma das versões aí do meu romance, e eu tinha algumas palavras escritas quando o mês de novembro começou, e eu resolvi, junto com ele, começar esse diário. Esse diário nada mais era do que uma maneira bem empírica, aí catei lá um caderninho e eu anotava, então, o que eu tinha pensado, o que eu tinha desenvolvido, o que eu tinha escrito durante aquele dia de forma bem qualitativa, então, né, não só o número de palavras que eu tinha escrito, mas eu anotava também o número de palavras que eu tinha escrito em cada sessão de escrita do dia, e eu anotava algumas coisas sobre hábitos, não necessariamente relacionados à escrita, mas hábitos de vida que eu tinha feito ou não durante aquele dia. E aí, com base nos dias que eu fui registrando, eu comecei a perceber alguns padrões, algumas tendências que me faziam produzir melhor e também me produzir com mais conforto, com menos frustração, porque eu não tinha conseguido fazer o que eu queria, menos frustração e culpa por ter procrastinado e não escrito no tempo, né, no pouco tempo que eu tinha para escrever. E outras coisas assim sobre que hábitos que me faziam ficar mais disposta para escrever ou mais disposta para ter ideias e coisas assim. E aí, para não ficar nessa história aí muito vaga e muito, cada um tem que entender o que é melhor para si, que na verdade é verdade, eu resolvi listar 4 pontos que você, como escritor, precisa entender para conseguir definir o que é melhor, qual é a sua melhor rotina. E esses pontos, rotina e método e jeito de escrever também, né? E esses pontos são o seguinte: o primeiro deles é que nível de detalhamento você precisa ter no seu planejamento, no seu outline antes de começar a escrever. E aí é uma coisa, como eu disse, muito particular, mas que pode ser entendida na prática. Então você pode experimentar escrever contos, de preferência coisas mais curtas, mas se você tiver essa produtividade, essa oportunidade de escrever coisas mais longas com diversos tipos de planejamento é bom também, para ver se você precisa de algo muito planejado ou se o planejamento te prende. Então, a minha experiência é a seguinte, minha experiência é que, no meu caso, ter um outline com um nível de detalhamento aí mediano é o ideal. Se eu não tenho nada de planejamento, eu acabo procrastinando, eu acabo demorando para sentar para escrever porque eu não sei o que eu vou escrever aquele dia. Mas se eu tenho um nível muito grande de detalhamento, a nível de ter, sei lá, as cenas descritas em detalhes, cada uma das cenas, eu acabo me prendendo um pouco também e eu acabo saindo do planejamento com mais frequência, porque eu quero, acho que, sei lá, criar coisas novas, e isso acaba me afastando do simples, que eu descobri numa história, principalmente de fantasia e ficção científica, ser o mais indicado, né? Quanto mais simples, melhor e mais fácil de se manter aí na linha. Outra coisa que eu acho legal cada um entender como funciona para si é o quanto ajuda ou atrapalha você compartilhar sobre o que você está escrevendo enquanto você está escrevendo com outras pessoas. Sejam elas seus leitores beta, amigos escritores, ou às vezes, sei lá, um leitor crítico que você já tem engatilhado. Porque eu descobri que eu gosto de compartilhar o que eu estou escrevendo, mas se eu compartilho demais, ou se eu compartilho com muita abertura, eu acabo ficando um pouco insegura com o que eu tô escrevendo. Se as pessoas começam a dar feedbacks que vão muito longe, né, que me afastam ali daquele meu planejamento inicial. Então, eu descobri pessoas muito confiáveis, pessoas com as quais eu sei que os papos me ajudam, né? Então, me ajudam a desenvolver a minha história e ajudam a me ter vontade de escrever. E eu parei de compartilhar um nível de detalhes da minha história que, em outras oportunidades, me desestimulava. Outra coisa que eu acho legal cada um entender é
quanto uma meta de escrita ajuda ou atrapalha. E eu sei que isso pode parecer um pouco contraditório, né? Se a gente tá falando de NaNoWriMo, que é tão baseado numa meta de escrita diária para atingir a meta global, mas eu acho importante falar sobre isso porque tem gente que se estimula e se empolga a escrever com a meta, mas tem gente que se frustra se a meta não é batida. E aí o que eu entendi, descobri, né, dessa minha análise dos 30 dias do NaNoWriMo passado, é que ter uma meta de escrita me ajuda contanto que eu tenha o entendimento que outras metas paralelas alcançadas num dia em que eu não consegui alcançar a meta de palavras é suficiente, né? Então eu tive que internalizar isso. Então o que eu digo como, né, o que são metas paralelas? Metas paralelas podem ser horas de escrita num determinado dia. Então no NaNoWriMo passado eu tinha uma meta aí de pelo menos 2 horas escrevendo, não necessariamente consecutivas, né? Mas 2 sessões de 1 hora ou 4 sessões de meia hora. E também metas de pontos da história a alcançar. Então, eu também, às vezes, tinha uma meta de terminar um capítulo, terminar uma série de capítulos, enfim, naquele dia ou mesmo naquela semana. Isso funcionou muito bem pra mim. Então, eu acho que, mais do que se ater aí na meta do número de palavras certinho do NaNoWriMo, a gente tem que entender que tipo de meta ajuda e que tipo de meta atrapalha. Lembrando que você sempre pode ser um rebelde, né, um rebel no Nano, então você sempre pode estabelecer outra meta se a meta do NaNoWriMo de 50 mil palavras no fim de 30 dias é muito grande. Então eu acho que você tem que levar isso em consideração, de preferência antes de começar o Nano, mas também se depois de começar você perceber que a meta é muito alta, também é super válido. E a última coisa é quanto registrar os seus hábitos não relacionados à escrita te ajuda a entender o seu desempenho na escrita em si. Então, que tipo de hábitos que eu anotava na minha experiência? De novo, isso é muito particular, né? Mas eu anotava que horas eu tinha acordado, eu trabalho de casa, então eu tenho um horário bem flexível, né? Eu posso ir dormir e acordar no horário que eu quiser. Eu anotava, então, que horas eu acordava, em que horas eu dormia também. E aí, nisso, eu percebi que acordando mais cedo e escrevendo de manhã, o meu desempenho era melhor. Eu anotava também se eu tinha feito algum exercício físico no dia. E também, mesma coisa, eu percebi que a produtividade era maior quando eu fazia algum exercício físico, em especial quando eu fazia ele de manhã e depois de escrever, que eu entendi ser a minha produtividade melhor. Que, claro, é possível porque eu tenho uma rotina flexível. Mais vale você entender se essa também é uma possibilidade pra você e é o seu melhor jeito. Já ouvi gente falando que escrever ao longo da madrugada inteira, por exemplo, é melhor. Eu anotava também se eu tinha tido um tempo pra mim de meditação, enfim, de pensar em nada, por assim dizer, por um tempo. Obviamente, como vocês devem imaginar, esses dias em que eu fazia isso, geralmente também no começo do dia, eram melhores. E acho que eram esses os hábitos que eu anotava. Mas, obviamente, você pode também anotar os hábitos diferentes conforme a sua rotina. E junto dessa anotação aí dos hábitos, geralmente eu tinha uma tabelinha, assim, com as minhas sessões de escrita. Então, eu colocava que hora eu começava a escrever, que horas eu terminava de escrever e qual tinha sido o resultado de palavras ali e palavras acumuladas. Depois eu fazia as contas e eu via em que momentos e em que circunstâncias eu tinha sido mais produtivo. Vale dizer também que durante novembro eu tive dias em que não consegui escrever, apesar de ter uma rotina mais flexível. E aí eu entendi também na prática que nesses dias o que funcionava pra mim melhor era diluir aquela meta de escrita nos próximos dias. Então, em vez de, então amanhã eu vou escrever o dobro, que é uma coisa que, principalmente pra quem a meta do Nano já é alta, que é o meu caso, pra um dia escrever 1.700 palavras pra mim é bastante. Escrever o dobro era muito opressor, assim, era muito difícil de imaginar que eu ia alcançar, assim. Então eu preferia, até o fim da semana, se eu diluir as 1.700 palavras em 4, 5 dias, somar a meta do dia mesmo, isso funciona melhor. E aí, seguindo isso, né, adaptando também o processo de anotações do que eu anotava, do que era importante anotar, do que não fazia tanto sentido anotar, dos hábitos que faziam ou não sentido registrar, eu sobrevivi aí ao mês de novembro, eu consegui, como eu disse, vencer o NaNoWriMo, então eu escrevi um pouco mais de 50 mil palavras em 28 dias, não foi nem em 30 dias.
E, como eu disse, acho que o principal resultado não foram nem essas 50 mil palavras, mas foi justamente esse autoconhecimento e esse entendimento dos meus hábitos, do que funciona pra mim ou não. E eu acho que às vezes isso é mais importante do que a gente ler e a gente tentar replicar os hábitos de outras pessoas, sejam essas pessoas, né, escritores célebres e bem-sucedidos, ou amigos que a gente tem que também escreve. E para você aí que vai começar o Nano, eu recomendo fazer essa autoanálise. Se essa autoanálise for a partir, né, usando um diário, muito bem. Se não, se for uma coisa que você, é só questão de você sentar e pensar sobre, funciona também. De novo, é uma questão de o que funciona para você ou não. Se esse registro de hábitos funcionar na prática, né, use o Nano para esse período, foi o que eu fiz e que para mim funcionou bem. E eu acho que é isso. E continue escrevendo aí todos os dias. Se não conseguir todos os dias, tudo bem também, não se frustre. E é isso. Boa sorte pra todo mundo, bom NaNoWriMo pra todo mundo. Se vocês quiserem saber o que eu vou estar fazendo aí durante o ano e também depois, vocês podem me encontrar no meu Twitter, que é @janapbianchi. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, eu tenho um site que é www.janabianchi, com CH aí no final, .com.br. Lá tem o link também para as minhas outras redes sociais. E a gente se vê e se fala por aí. Tchau!